Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Maurício, de Educação Financeira. Estamos iniciando mais uma aula online. Na aula de hoje, vamos fazer a correção da atividade revisional, beleza? Então vamos lá. E aí, vocês ficaram com alguma dúvida? Acharam fácil, difícil? Para aqueles que ficaram com dúvida, na aula de hoje, irei tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Vi que vocês fizeram a atividade revisional, isso mesmo, galera. Parabéns, viu? Então vamos lá para a correção. Na primeira pergunta, estava pedindo para vocês colocarem o nome, série e turma, não é mesmo? Vamos lá então para a segunda. Lá na segunda, estava pedindo para vocês citarem 5 exemplos de exportações e importações que o Brasil realiza. Lembrando que exportações refere-se à venda, então é a saída de uma mercadoria para um outro país. E importação refere-se à compra, então é a entrada de mercadorias ou serviços estrangeiros dentro de um país, entenderam? Agora eu vou citar 5 exemplos de exportações e importações brasileiras, tá bom? Exportação: soja, petróleo, milho, carne de bovino e o café. E importação: os medicamentos, óleos combustíveis, automóveis, minérios de cobre, plataformas de perfuração ou de exploração. Entenderam? Eu vi as respostas de vocês. Isso mesmo, galera. Parabéns, viu? Vocês acertaram, fizeram certinho 5 exemplos de exportação e 5 exemplos de importação brasileira. Isso aí, continue assim. Na terceira pergunta, estava pedindo para vocês explicarem qual é o funcionamento da engenhoca, o que são torneiras de gastos, torneira de juros e os baldes de guardar dinheiro. Então vamos lá. Qual é o funcionamento da engenhoca? A engenhoca ela é uma ferramenta pedagógica que ela representa lá um fluxo de dinheiro de uma pessoa ou de um país e faz uma comparação com o fluxo de uma caixa d'água. Então, vocês podem perceber que em cima da engenhoca tem um reservatório principal. Dentro desse reservatório principal são colocados as receitas. O que são receitas? É o dinheiro vindo do salário, das mesadas, entenderam? E a água, ela representa o dinheiro na engenhoca. Então, sempre que vocês verem a água na engenhoca, vai estar falando do dinheiro, vai estar lá representando o dinheiro. Entenderam? E o que são torneiras de gastos? As torneiras de gastos são as nossas despesas, né? Os lanches, o lazer, as roupas, entendeu? São todos os nossos gastos durante o mês. Então, na engenhoca a gente pode perceber que quando a gente abre essas torneiras de gastos, o que que acontece? Se a gente deixar elas só abertas, o dinheiro vai acabando, né? Então, a gente tem o poder de controlar essas torneiras de gastos. Não gastar tanto com roupas, não gastar tanto na alimentação, não gastar muito com lazer também. Então, é gastar o dinheiro com inteligência, entenderam? Já as torneiras de juros são do cartão de crédito. Então, quando a gente faz lá uma compra parcelada, a gente está pagando pelo valor do produto mais os juros. Entenderam? Então, na Engenhoca vocês podem perceber aí a torneira de juros, como é que são, que tá lá 2 lugares para abrir, não é mesmo? Que são de juros e o preço do produto, entenderam? Então, quando a gente faz aquele parcelamento lá de 12 vezes, a gente tá pagando, tá vendo? Tanta coisa que a gente tá pagando e a gente só vai gastando, entendeu? O que que acontece com a água lá do reservatório principal? Só vai acabando, entendeu? E os baldes de guardar dinheiro? São 3, não é mesmo? O balde de segurança, o balde de conforto e o balde de independência financeira. Esses 3 baldes a gente ganha dinheiro, não é mesmo? Porque a gente vai estar investindo, vai estar guardando no cofrinho, vai estar lá guardando para o futuro, entenderam? Então é um dinheiro que volta para o nosso reservatório principal, entendeu? Então lá no outro mês vai ter as receitas, né? Que é o dinheiro vindo do salário, das mesadas, e vai ter mais esse dinheiro que você guardou. Olha o tanto de coisa, olha o tanto de dinheiro que você vai ter, entenderam? E eu vi lá as respostas de vocês. Vocês estão de parabéns, viu? Explicaram a engenhoca da forma correta, sobre as torneiras também. Gostei de ver. No ano que vem, quando a engenhoca voltar lá para nossa escola, acho que eu vou colocar algum de vocês para explicar esse funcionamento, tá bom? Que vocês arrasaram.
Na quarta pergunta, eram sobre as cédulas brasileiras, não é mesmo? Que em 1942 havia 56 tipos diferentes de cédulas no Brasil e para uniformizar o dinheiro em circulação foi instituída a primeira mudança de padrão monetário no país. Então, o Brasil já teve 8 padrões monetários desde 1942 até os dias de hoje, e era para vocês marcarem a alternativa correta. A alternativa correta é essa primeira, não é mesmo? Que é cruzeiro, cruzeiro novo, segundo cruzeiro, o cruzado, cruzado novo, terceiro cruzeiro, cruzeiro real e o real, não é mesmo? Então essa aí era a alternativa correta. Vi que vocês acertaram essa questão também. Parabéns, viu, pessoal? Já na questão 5 era sobre a Casa da Moeda, que foi fundada lá em 8 de março de 1694, e era para vocês marcarem a alternativa correta de quais foram os estados que foram sede da Casa da Moeda desde a sua fundação. Entenderam? Então a resposta correta era a última, né? Que era Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A primeira sede foi lá na Bahia e até os dias de hoje está lá no Rio de Janeiro, tá bom? Já na pergunta 6 estava falando lá sobre formas de reconhecer o dinheiro, não é mesmo? Aprendemos nas nossas aulas de educação financeira que existem várias formas, não é mesmo, de reconhecer o dinheiro brasileiro. Então era para vocês explicarem essas formas. E quais são, pessoal, essas formas? Quando colocamos a cédula em direção ao sol ou em direção a uma lâmpada, podemos perceber se a nota é verdadeira ou falsa, não é mesmo? Através dessas formas que podemos reconhecer o dinheiro brasileiro. Quais são essas formas? Faixa holográfica, quebra-cabeça, marca de segurança, que é visível sobre uma luz ultravioleta, marca d'água, fio de segurança, não é mesmo, pessoal? Entre outros, né? Alto relevo, textura da nota. Então a gente aprendeu nas nossas aulas que tem várias formas de reconhecer esse dinheiro, não é mesmo? Na pergunta 7 estava falando sobre o Tiago Morales Berci, não é mesmo? Já aprendemos a história dele nas nossas aulas de educação financeira, que ele era lá um garoto que aos seus 10 anos de idade, ele juntou várias moedas para realizar o seu sonho, não é mesmo? Ele coletava lá moedas dos seus pais, ia pedindo dinheiro de presente de aniversário, não é mesmo? Até que chegou os seus 10 anos de idade, ele conseguiu realizar o seu sonho, não é mesmo? E qual era o sonho dele? Comprar um Fusca, não é mesmo, pessoal? Então, a alternativa correta era essa primeira, tá bom? Então, é importante falar também que esse sonho do Tiago foi mais por causa do pai dele, não é mesmo? Que o pai dele, ele já tinha um sonho também de comprar um Fusca quando o pai dele era pequeno, não é mesmo? E isso motivou o Tiago a querer realizar um sonho parecido com o do pai. Já na pergunta 8 era para vocês citarem 10 dicas de economia que você aprendeu nas aulas de educação financeira. Então, você poderia ter colocado aquelas 10 dicas de economia que eu falei para vocês em uma aula, não é mesmo? Ou também colocar outras 10 dicas que vocês aprenderam ao longo das nossas aulas já de educação financeira, tá bom? Então, dessas duas formas aí estaria correto. Então agora vamos relembrar essas 10 dicas de economia. A primeira, pensar em alguma coisa que você deseja comprar. A segunda, ter objetivos para o seu dinheiro. A terceira, comece a economizar o mais rápido possível, não importa o valor. Quarta dica, comece a anotar os seus gastos. Quinta dica, só gaste o valor poupado em caso de emergência. Sexta dica, seja consciente com o seu dinheiro. Sétima dica, nunca empreste o seu dinheiro, só para pessoas confiáveis e para pessoas da sua família, não é mesmo? Oitava dica, cartão de crédito não é dinheiro. Nona dica, pesquise o valor das coisas. E a 10ª e última dica, continue a economizar. Então, levem, pessoal, essas 10 dicas com vocês, que vocês vão usar essas dicas durante toda a vida, tá bom? É importante economizar o dinheiro, entendeu? E da forma correta também. Na pergunta 9 era para vocês explicarem o que a Maitê deve fazer na situação que eu apresentei para vocês,
que era qual? Ela tinha dois cofres, não é mesmo? Com 50 reais em cada. Então, em um deles, ela tinha dinheiro para viagens que ela estava guardando, e outro que era para comprar lanches e brinquedos. E aí, o que que aconteceu? Chegou no final de semana, ela foi ao shopping com sua mãe e ela viu uma boneca muito linda que chamou muita atenção dela. E aí ela ficou pensando: será que eu devo gastar o dinheiro dos meus cofres para essa boneca? E aí a gente tinha que explicar o que que ela deve fazer. Então, pessoal, ela tem que fazer o quê? Ela não pode gastar esse dinheiro com a boneca, não é mesmo? Porque ela juntou aí vários meses ou até anos esse dinheiro nos cofres, e aí ela vai gastar com uma coisa assim que às vezes ela nem estava precisando, entendeu? Porque ela foi ao shopping e aí ela viu a boneca. E se ela não tivesse ido ao shopping, ela não tinha visto essa boneca, não é mesmo? Então não era uma coisa mesmo que ela estava precisando. Então, nesse caso, compensa ela continuar juntando seu dinheiro, colocando dinheiro lá no cofre de viagens e colocando dinheiro também lá no cofre de lanches e brinquedos. Que aí lá no futuro ela pode ir aí, talvez comprar uma outra boneca, entendeu? Então essa aí era a melhor situação para Maitê. Na 10ª pergunta, está falando lá sobre a história do Serginho. Nós já conhecemos essa história, não é mesmo? Que ele é um ex-jogador de futebol que ganhou muito dinheiro em sua carreira, só que ele gastou tudo ao final da sua vida aí de jogador. Depois teve então várias dívidas, teve que vender carro, casa, não é mesmo? E aí vocês tinham que marcar a alternativa correta. O que que vocês achavam que ele poderia ter feito para evitar essa perda, evitar esses prejuízos que ele teve? Então, investir o dinheiro, gastar com carros, gastar com casas, gastar com roupas. O que que vocês acham? Investir o dinheiro, não é mesmo? Porque se ele tivesse investido esse dinheiro, quando chegasse lá no fim da carreira dele de jogador, ele ia ter muito dinheiro, né? Porque um jogador de futebol, ele ganha muito dinheiro. Então, se ele investir, então ele vai ter aí o restante aí, depois da aposentadoria dele, ele vai ter uma boa vida, né? Ele vai poder gastar o seu dinheiro aí de tanto que ele investiu, entendeu? Então, essa seria a melhor opção para o Serginho. Já na pergunta 11, estava falando sobre moedas brasileiras. Então, o primeiro real foi a primeira moeda brasileira e surgiu em 1690. Após a sua criação, surgiram outros vários tipos de moedas no país. Então, era para vocês marcarem a alternativa correta. E a alternativa correta era essa segunda, que falava lá do primeiro real, Cruzeiro Antigo, Cruzeiro Novo, Cruzado Brasileiro, Cruzado Novo, Terceiro Cruzeiro. Aí vocês não estão vendo porque está cortando, mas é o Cruzeiro Real e o Segundo Real. Entenderam? Então essa aí era a alternativa correta. Eu vi que alguns de vocês confundiram com a primeira alternativa e com a terceira também. Então vocês confundiram porque essas são de cédulas. Mas temos que entender que as cédulas são diferentes das moedas, tá bom? Elas têm algumas coisas parecidas, mas elas também possuem algumas diferenças, tá bom? Então, por isso que a alternativa correta era essa segunda, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa correção, pessoal. Queria parabenizar aí todos vocês pelas respostas. Vocês acertaram aí praticamente todas as perguntas, tá bom? Então, é isso mesmo. Continuem se empenhando nas aulas de educação financeira, economizando dinheiro, tá bom? Então, é isso aí. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero também que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, tá bom? Espero que tenham entendido aí todas as questões, todos os nossos conteúdos de educação financeira, tá bom? Então, continuem economizando o dinheiro de vocês, o dinheiro da família de vocês. Vão ensinando aí a família de vocês também a economizar o dinheiro, porque nesses tempos de agora, dessa pandemia aí, é importante economizar o dinheiro, porque vai fazer muito bem lá no futuro, tá bom? Vai gerar um resultado lá no futuro, beleza então? Então esse vídeo vai ser a última postagem dessa semana, tá bom? Aproveitem essa semana aí para rever os conteúdos, fazer as atividades que vocês não fizeram, tá bom? Então vai colocando em dia aí todos os conteúdos, tá bom? E aqueles que estão em dia, vai revendo esses conteúdos, beleza? E na próxima semana vai ter uma novidade, viu, pessoal? Vai ser bem legal, vocês vão gostar muito. O que será, hein? Vamos lá, que semana que vem vocês vão saber, tá bom? Então é isso, saudade de todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.